Olá, meus amores do primeiro ano do ensino médio do Colégio Boa Viagem, Eleva. Aqui quem fala é a professora Graziela Moraes, professora da unidade Boa Viagem, mas que também estou atuando junto com a turma maravilhosa da Jaqueira. Vamos começar mais uma semana cheios de energia, de pique, e desejo a todos e a todas uma semana de muita luz, de muita serenidade e de muitas coisas boas, né? É o que a gente está precisando para esse momento que a gente está enfrentando. Saliento que podem contar conosco, né? Diante desse processo, lembrem-se, não estamos sozinhos, tanto nós professores quanto vocês discentes. Possamos formar uma corrente do bem para vencer tudo isso. Mas vamos lá, vamos começar a aula de hoje. E o tema da nossa aula de hoje é Governo Geral e os Franceses na América Portuguesa. Bem, quando a gente começa a falar dessa temática, a gente reforça que é importante se situar em que momento específico da história do Brasil a gente está estudando, a gente está tratando o período colonial. E diante desse período colonial, a gente também percebeu que os portugueses que vão colonizar o nosso território, nossa gente, eles criaram algumas condições político-administrativas para favorecer a exploração desse espaço tão vasto, né? E aí a gente também tem as fases dessa colonização, que como nós já estudamos em alguns aspectos, a gente vai revisar para iniciar o governo geral. Então vamos lá, esse é o tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho o que foi o governo geral, o que ele representou, e vamos falar que diante desse governo geral vai se instituir as chamadas invasões francesas na América. Lembro, não apenas franceses ocuparam nosso território, chegaram a visitar nossa costa atlântica, contamos com a presença dos espanhóis, franceses, ingleses e posteriormente também contaremos com a presença dos holandeses. Mas os holandeses serão um tema de aula futura, então a gente não vai adentrar um pouco nessa influência, por exemplo, holandesa em nosso território. Só para a gente rememorar um aspecto importante, a administração do Brasil colonial pelos portugueses, a nossa metrópole, só vai iniciar a partir do momento que eles implantam as capitanias hereditárias a partir da década de 30 do século XVI, que, como nós bem sabemos, as capitanias hereditárias, aquela distribuição de lotes de terra, acabou não surtindo o efeito esperado pelos portugueses, ou melhor, pela corte portuguesa. E o rei decide decretar um outro modelo de organização para nossa administração em nosso território. E ele vai nomear por governo geral. O que o governo geral tem de característica que se torna diferente das capitanias hereditárias? Primeiro, a gente precisa entender, se ele criou um novo regime administrativo, é porque o anterior não estava funcionando a contento. Alguma coisa ali faltava para que as coisas realmente dessem certo. E o que ele vai fazer a partir de então? Qual é a função? Quais são as ações desse governo geral? Bem, ele inicia a partir de 1548 e ele vai estabelecer uma centralização política administrativa no Brasil. Se antes cada capitão donatário tinha autonomia para gerir seu próprio território, doar sesmarias, né? Mas cada um ficava muito livre para fazer o que bem quisesse ou não quisesse. Isso, aos olhos do rei, era um fator preocupante. Por quê? Porque sem uma fiscalização desse vasto território, isso poderia favorecer fraudes, desvios de impostos, de tributo, e o rei ainda tinha aquela coisa, sabe, com ele, a certeza de que encontraria no Brasil ouro. E por que não desconfiar de que os seus donatários poderiam simplesmente também ter descoberto o ouro e não estar simplesmente tributando o que era de direito, o que era devido à coroa portuguesa. Então, o primeiro objetivo de pensar o governo geral que é criado nesse contexto é a defesa e a centralização. Porque, como já falei, não serão apenas os franceses que vão adentrar nosso território. Embora os ingleses, na verdade, eles estavam mais atuando pelo Atlântico para surrupiar as embarcações
que estavam passando pelo Atlântico cheias de ouro, prata e açúcar, mas não deixa de ser também uma possível ameaça, poderia também trazer para esse rei um certo temor de perder o seu território. Além disso, a gente teve a presença dos espanhóis, como o professor Bruno Neri, em outros momentos de aula, já citou para vocês, e, claro, ainda nesse cenário a gente vai ter a invasão dos franceses. A defesa também que se fala, a defesa do território, também tem relação com as ações indígenas, que, diga-se de passagem, também foi um setor de grande resistência a esse processo de colonização. Então, esse governo, ele nasce a partir desse propósito. Primeiro, a defesa e a perspectiva de centralização política. Agora, a coroa portuguesa vai trazer sua instituição de governo, vai trazer, inclusive, seus funcionários para fiscalizar, para administrar todo esse vasto território. Outro aspecto importante também, a expansão da fé católica. Como nós bem sabemos, por meio dos jesuítas, a gente vai ter uma ação católica que vai ser fundamental para esse processo de colonização. Outro aspecto também proposto por esse governo geral é o reforço do controle sobre os indígenas. É também um elemento de defesa. E, claro, não esqueçam para que o indígena vai estar sendo utilizado como mão de obra escravizada. E ele também era peça fundamental para levar a coroa portuguesa ao caminho do Eldorado, do ouro. E, claro, por se tratar de uma centralização política, agora a gente vai ter uma capital que vai ser escolhida, a cidade de Salvador, na Bahia, porque fica no centro, numa região portuária que favorece tanto o olhar para o norte do território português, aqui no Brasil, quanto para o sul. Ficaria meio que ao centro, favorecendo assim a ação desse futuro governador geral em fiscalizar todas as capitanias. Diante disso, claro, existe uma preocupação econômica, não podemos ignorar. Os portugueses não estão aqui a passeio, eles estão aqui porque eles querem ganhar. Para isso, eles vão continuar insistindo na organização de entradas. Entradas eram espécies de expedições no interior do território, organizada por portugueses, indicados pela própria coroa portuguesa, para conseguir metais preciosos. Sabemos que isso vai ser possível, mas muito adiante, lá no século 17 e 18, é que a gente vai encontrar ouro no Brasil, na região que futuramente chamaremos de Minas Gerais. Outro aspecto do governo geral que dá continuidade ao que já estava sendo feito, nas capitanias hereditárias, ou seja, incentivar a instalação de engenhos e, em particular, o engenho de açúcar, porque o açúcar era o carro-chefe da nossa economia, do nosso pacto colonial, do nosso sistema colonial. Era o principal produto extraído do Brasil e negociado no mercado europeu. E quando a gente fala dessa economia, lembrem, tudo que nós produzimos, ele é destinado para o mercado externo. Então, trata-se de uma economia agrícola, exportadora, que se baseia no trabalho escravizado, a princípio sob mão de obra indígena, mas é a partir do governo geral que a gente começa a receber as primeiras levas de mão de obra escrava africana, que ainda assim, nesse mesmo momento em que a gente trata, não representava a maioria dessa mão de obra. Ao passo em que a gente tem essa economia que vai estar relacionada à escravidão, a gente também tem uma preocupação no governo geral em aumentar as rendas da coroa. Lógico, centralizar a administração do território para buscar fiscalizar, conter as certas liberdades, né? O certo, como eu poderia dizer, livre fazer dos capitães donatários, era uma possibilidade também de aumentar a fiscalização e o aumento de tributos sobre esses sujeitos que ganharam durante as capitanias hereditárias território. Mas, além disso, a gente vai ter também a criação de alguns novos cargos para favorecer essa administração. Se eu agora tenho uma centralização política, ou seja, eu concentro a administração toda em Salvador, sob a figura do governador geral, ele não vai conseguir atuar sozinho. Então, a gente vai ter uma burocracia de Estado para favorecer essa fiscalização que visa garantir não só a defesa, como também aumentar o rendimento
o lucro para a coroa portuguesa. Então, 3 postos são criados: o ouvidor-mor, que é responsável pela justiça, o provedor-mor, responsável pelas finanças, e o capitão-mor era aquele indivíduo responsável pela defesa militar, certo? Além desses cargos, foi criado também uma outra instituição. Essa instituição é muito importante e essas câmaras municipais, hoje a gente chama Câmara dos Vereadores, né, nas nossas cidades, inclusive. Cada cidade tem uma Câmara de Vereança. As câmaras municipais é justamente onde iriam atuar esses homens que, de certa forma, iriam atuar como se fossem vereadores. Mas quem seriam esses homens? Então, veja. Nas vilas e nas cidades coloniais vão se criar as câmaras municipais, onde serão nomeados homens importantes dessas regiões, ou seja, homens que tinham muitas terras, senhores de escravos. Então, esses sujeitos, em meio a essa centralização, eles iam exercer um poder local. Eles eram também apelidados de homens bons, ou seja, eles tinham influência econômica, mas eles também vão ter uma influência política dentro da localidade que ele vive, que ele tem seus negócios, que ele tem seu patrimônio. Então, era uma forma que o rei buscou para dizer, eu vou controlar vocês, donatários, mas ao mesmo tempo eu vou criar uma instituição em que vocês podem, por exemplo, pensar medidas para as vilas de vocês, para as cidades de vocês, por exemplo, as chamadas posturas, que seriam um código de regras sociais e morais, como as pessoas deveriam se comportar, se organizar. Então, quando a gente tem a Câmara Municipal, a gente vai ter a relação entre um poder local e um poder central, que vai ser estabelecido por uma relação que a gente vai chamar de clientelista, ou seja, um clientelismo que já inicia a partir desse processo de formação do governo geral. Então, eu vou acatar porque eu também tenho um certo poder de barganha, onde eu moro, onde eu resido. Então, eu tenho um poder local, certo? Bem, além disso, a gente contaremos com os chamados governadores gerais. É claro que numa aula como a nossa, eu não teria tempo de citar todos os governadores gerais e nem dizer o que todos eles fizeram. Por isso, essa aula ela vai ser dividida em 2 momentos. Nesse primeiro momento, a gente apresenta o projeto, o que é o governo geral, quem são os governadores e, por fim, a gente vai falar dessa incursão francesa em nosso território. Combinado assim? Então, a partir de agora, quais são os governadores gerais? Quem era o governador geral? Era, de fato, um sujeito indicado pelo próprio rei que viria para o Brasil administrar toda a América Portuguesa. Ele iria residir em Salvador e lá iria propor algumas medidas. O primeiro a iniciar essa tarefa, ou até mesmo missão, foi o chamado Tomé de Souza, ele que vai ter a responsabilidade de impor esse novo regimento que vai receber inclusive o nome dele, Regimento de Tomé de Souza, em que vai determinar essas mudanças na administração colonial portuguesa. Então, o que é que ele vai fazer? Primeiro, fundar a cidade de Salvador, vai trazer as primeiras levas de jesuítas, e entre esses o padre Manuel da Nóbrega, que vai ter um papel fundamental nesse processo de catequização dos povos indígenas. E, claro, ele também vai trazer, Tomé de Souza, órfãs portuguesas. Por quê? Porque a igreja ela vai condenar a prática, né, de, por exemplo, as relações entre portugueses e mulheres indígenas, e que, fruto desses relacionamentos, nascerão crianças que serão desvirtuadas da fé católica. Então, as meninas órfãs vão vir de Portugal para cá, exclusivamente para casarem com os nossos colonizadores que aqui viviam. Meninas de 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos de idade. Certo, gente? Além disso, nós vamos contar com Duarte da Costa. Como Duarte da Costa é um governador geral de muita importância, a gente vai tratar sobre ele na nossa aula no próximo vídeo, no vídeo 2. Combinado assim? Então, fica aí um pouquinho, baixa o outro vídeo para assistir um pouco sobre a relação de Duarte da Costa e a invasão francesa. Beleza?